Bem, Micaele, Júlia, prazer. A Micaele já me conhece em outros momentos aí. Júlia, como eu falei agora há pouco, né, o intuito de eu convidar vocês para esse nosso bate-papo é porque eu vejo muito engajamento de vocês em entender os fundamentos da linguagem Java e não querer atropelar com aquele estrelismo ou com aquela necessidade de aprender frameworks, né? E eu vejo, acompanho vocês estudando dia após dia os conceitos, fundamentos. Claro que isso vai exigir um pouco mais de tempo, mas lá na frente vocês vão desfrutar do resultado dessa jornada de vocês, né? E esse nosso bate-papo aqui é mais para esclarecer o que eu tenho que fazer e o que eu posso evitar de fazer para continuar evoluindo na linguagem Java, tá? Então, vou trazer aqui uns cases, alguns insights que possam ajudar vocês, tá bom? Então, eu vou tirar meu webcam e compartilhar a tela. Já estou com a ID instalada e a gente troca uma ideia a respeito, tá? Qualquer dúvida, vocês me avisem. Pronto. Estão vendo a minha ideia agora? Agora sim. A fonte está legal? Tá ótimo. Beleza. Então, observe que eu tenho um projeto chamado Java Explorer, que esse projeto tem a classe main porque eu criei pelo IntelliJ e ele já traz esse templatezinho, né? Posso colocar o nome da classe e algumas outras configurações adicionais, mas isso aqui é o mínimo necessário para eu garantir que meu projetinho está executando. Então, a primeira linha eu estou imprimindo, a segunda eu estou colocando hello and welcome e fazendo um outro print e assim por diante. Foi só mesmo para trazer aqui um contexto, né? O que eu vejo muita comunidade gastando energia para estudar a linguagem é a questão de usar a classe scanner. Então, você vem aqui, cria a classe scanner, né? E aí, eu vou colocar aqui só uma abreviação, e aí, com isso, vocês vão tentar simular obter parâmetros do input, né? Que é do system.in. E aí vocês já passam por um primeiro problema. Nossa, eu tenho que saber se o valor que aquela pessoa está digitando é um inteiro, é um double, é um boolean, e assim por diante. Quando a gente está falando da linguagem Java, por ela ser fortemente tipada, eu preciso ter esse tipo, né? E aí a classe scanner vem e diz o seguinte, ó, eu tenho deixa eu ver aqui, um nest double, um nest int e assim por diante. Mas vamos imaginar que a tua proposta era simplesmente realizar uma operação matemática. Então, essa operação matemática, eu não preciso gastar energia usando a classe scanner, subindo um console, digitando no console o valor que a gente costuma fazer aqui embaixo, para garantir que a minha rotina, que é só simplesmente somar dois números, vá funcionar. Então, o que é que eu recomendo para vocês? Se vocês estão tendo uma classe main, aí vocês podem renomear para o exemplo que vocês querem praticar. Por exemplo, eu venho aqui, coloco rename e coloco aqui, ó, operadores. A gente não está estudando sobre operadores matemáticos, então você pode criar uma classe chamada operadores, né? Ou estuda operadores, e assim por diante. Então eu vou colocar aqui, ó, aula. Vou colocar aqui, aula operadores, tá? Dessa forma, eu sei que essa classe eu estou estudando só sobre operadores. E aí, mais uma vez, vem, como é que eu consigo tornar dinâmico os meus exemplos ou os meus cenários? Muito simples, pessoal. Ao invés de vocês criarem o scanner, cria um método relacionado à finalidade daquele operador que você quer praticar. Por exemplo, eu quero estudar o operador somar. E aí, automaticamente, esse somar pode se tornar um método. E aí eu chamo aqui, ó, somar. Automaticamente, eu já sei que eu estou estudando operadores e tendo uma concepção de métodos, tá? Por quê? Porque aqui eu já tenho que entender a filosofia e a estruturação mínima de um método. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Primeira coisa, vou colocar aqui de forma literal. Int, número 1 é igual a 3, não, 4. Int, número 2 igual a 6. Eu estudei operadores e eu gostaria de fazer se realmente essa operação número 1, número 2, né, o número 1 aqui, mais número 2 vai ser uma operação matemática de fato. E está projetado para esperar que o resultado seja 10 e não aquela ilusão de vir no console através do scanner. Então eu venho aqui e vou imprimir.
E assim eu constatei que realmente para realizar uma operação matemática na linguagem Java é usando o inteiro, o sinal de mais, o outro inteiro e assim por diante. Mas claro que vocês não querem ficar fazendo isso toda hora, né? Ó, e assim por diante, ou criando outras variáveis. Por isso é que eu mencionei. Por que que a gente não cria um método chamado somar ou algo relacionado ao que você está estudando? Esse método somar, na opinião de vocês, a finalidade dele é imprimir o resultado da operação ou retornar o resultado da operação? Retornar. Retornar. Então, esse é um outro ponto, tá, pessoal? Nem todos os métodos que vocês criarem, vocês deverão ficar jogando sysout. Vocês têm que saber o seguinte: o método, ele me retorna alguma coisa baseada em alguma lógica, e aí automaticamente você já tem que pensar em return, ok? Retornar alguma coisa. E aí, esse return, a gente sabe que somar automaticamente, aqui ele está somando dois números, eu sei que é um int, e eu posso dizer que seria N1 mais N2. Desta forma, vocês estão dando um valor que o usuário ou você mesmo nos seus estudos pode fazer qualquer coisa com esse valor. Veja só, eu vou vir aqui e digo da seguinte situação: int resultado, olha só, é igual a o método somar. E aí seria 3 e 5. Automaticamente, vocês já criaram no cérebro a expectativa do resultado. 3 e 5 tem que dar 8. Aí você vem e coloca aqui sysout resultado. E aí, de cara, já recebemos um errinho aqui. Coisa que também acontece muito na comunidade, às vezes, passar um bom tempo para detectar um erro que seria relativamente simples. E aí, quando vocês receberem essa mensagem, ó, no static método, não pode ser referenciado em um contexto estático. Isso quer dizer o quê? Que este método precisa ser estático para que ele seja acessado por outro método estático. Entendeu? Senão, eu teria que criar uma classe uma instância de aula operadores, e aí chamaria o método salvar, ou somar. Nesse caso, eu quis abreviar, tá? Só para vocês não se sentirem presas em alguma outra situação. Dessa forma, se eu vim aqui executar, já só, tenho um 8, e agora eu tenho um método que é reutilizável. E agora você quer realizar outros testes, outros cases, sem usar o scanner, você vem e copia aqui, ó. Viu? Você, por exemplo, R2 aqui, um exemplo, que seria outro somar. Eu estou sendo versátil, ó, 4 e 5. Quanto é que seria R2? E todos os valores estão aqui na minha tela. Eu não estou me preocupando com o que o usuário está digitando, eu não estou me preocupando se o cara digitou um literal ou se ele digitou a palavra um. Então, isso para mim não importa. Tá? Quando é que eu uso scanner? Quando eu tenho a necessidade de simular comportamentos no console. Se o desafio de vocês fossem, crie uma classe Java que o usuário, ao inserir dados no console, você faça alguma coisa. Vocês entenderam o enunciado, pessoal? É quando tiver a necessidade do usuário ter uma intervenção no console. Tá certo? Isso é importante, né? Essa questão de enunciado, da gente entender. Aí o teu programa dependeria literalmente da classe scanner, tá? Mas nesse caso não, tá? Para concluir esse contexto, ó, eu vou dizer que é resultado, eu imprimi na primeira operação, aqui, ó, opa, resultado, dizer que é resultado agora, expectativa. Gleison? Oi? Caiu, foi? Tinha travado de novo. Ah, não, nesse caso aqui, ó, Micaela, eu estou só mencionando que a variável resultado, ela começou com uma soma e depois eu vim e reatribuir. E aqui eu já tenho uma perspectiva dos resultados que vão ser apresentados. Primeiro, eu já imagino que vai ser 8 e depois vai ser 9. Vamos ver? Olha só. Então, assim, eu não me preocupei com o console, tá bom? E nem com o scanner, tá certo? Certo. Esse Então foi não o é
Não é que é ruim usar o scanner, né? São casos diferentes, né? São propostas diferentes. A mesma coisa é você usar o JOption Pane para exibir um resultado na tela, ou para pegar o input do usuário na tela. Então, assim, quando a gente estuda muita coisa, para tentar chegar num denominador relativamente simples, a gente está criando um monstro. E a gente, às vezes eu não sei se vocês estão mencionando que estão estudando interface gráfica, eu não sei se vocês, assim, eu estou hipotetizando, tá, pessoal? Eu não sei se vocês estão querendo dizer que estão estudando sobre console, terminal. Por quê? Porque é um monte de coisas que vocês poderiam fazer de forma mais literal, tá? Quando o enunciado diz, exiba uma mensagem na tela, aí a tua cabeça já tem que pensar, Javax Swing, né, que é a tecnologia, ou JavaFX, as duas alternativas para fazer a mesma coisa. Então, depende muito do enunciado que vocês estão recebendo, tá bom? Beleza? Tá. Aham. Alguma dúvida, algum ponto a respeito disso? Não, não. Mas eu posso fazer uma pergunta? Claro. Mas é diferente disso, de scanner e método. É porque eu queria só entender, porque eu fui fazer um código e ele estava dando erro, porque eu botei public em dois métodos. Estava falando que não podia. Só podia ter public em um método só, que geralmente é no main. Você sabe me explicar, mais ou menos? Não, todos os métodos eles podem ser públicos. Agora, o que pode ter acontecido é que você tentou acessar um método não estático em um método estático, que foi o que aconteceu aqui, ó. Ó, tá entendendo? Ó, se eu não disser que esse método somar é estático a nível de classe, eu não posso usar no método estático, entendeu? O que é que eu deveria fazer aqui? Olha só, vou chegar ao mesmo resultado. Ó. Eu teria que dizer o seguinte, aula operadores, ó, isso aqui está falando de instanciação de objeto, né? Eu vou chamar de AP mil aula operadores. Agora, quando eu tenho um objeto que pode somar, né? Eu posso fazer isso aqui, ó, AP, você tem um método somar, me soma aí 3 mais 5. E aí, isso não foi atribuído em nenhuma variável. Ah, eu quero obter esse resultado. Então, está aqui, ó. O resultado da aula operadores, através do método somar, está na variável R, e agora eu posso fazer qualquer coisa com esse R. Olha só, quem é R? Vamos ver. Executamos, e temos aqui 8. Entendeu? Ah, eu poderia colocar, ó, o resultado da soma, né? E assim por diante, ó. Eu vou concatenar aqui, né? Ó, o resultado 8. E assim por diante. Talvez essa foi o seu cenário, entendeu, Júlia? Foi isso aí mesmo. Eu tive que botar esse negócio de operadores para poder funcionar. Porque se o método não é estático e você está querendo colocar num contexto estático, você precisa criar uma instância do objeto, tá? Então, é um conceito um pouco avançado entre conceitos estáticos e instâncias, tá bom? Tá bom. Para concluir, um outro ponto que eu vejo muito a comunidade mencionando é o seguinte: uma pessoa colocou lá no exemplo que ele fez uma operação matemática e ele precisou fazer aqueles operadores π, né? A gente sabe que π é um valor double, então já sei que ele é duplo, e eu sei que ele é 3,14 e uma dízima, certo? Então aqui eu tenho uma variável π. Só que isso pode, muitas das vezes, ser uma preocupação você declarar variáveis com esse nível de grandeza ou de precisão. Então, quando vocês pensarem, quando for um valor que aparentemente é uma constante universal, todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe que π é 3,14 e ele é imutável, ele nunca vai mudar. Então, se isso é uma característica de algo global, talvez a linguagem já tenha para oferecer. Então, você pode consultar, ver se isso é verdade, antes de criar a sua variável, tá? E aí, quem teria essa perspectiva? A classe Math, ela tem um conjunto de recursos e um conjunto de variáveis
que a gente considera como constantes. E eu vou mostrar para vocês o que é uma constante. Eu vou digitar aqui, ó, π. Então, automaticamente, ao invés de você ter criado a sua variável π, por que você não pegou o π de uma classe que já é da própria linguagem, que já foi testada e utilizada N vezes, entendeu? Então, antes de pensar em criar, veja se a linguagem já não oferece, tá bom? Gleison, uma dúvida que surgiu quando estava falando, assim, na prática, numa empresa, não se usa muito o scanner, né, para testar. Nunca usei scanner na minha vida, Uhum. entendeu? Que é uma coisa que eu, como é que é a palavra? Abomino, né? No meio acadêmico, entendeu? Assim, eu não vejo aplicabilidade para se aprender utilizando scanner, com uma ressalva, se o requisito, né, como eu mencionei, fosse criar uma interface que o usuário pudesse interagir na tua aplicação, que nem sempre é o que acontece. Hoje em dia, qual é a forma que os usuários acessam a nossa aplicação? Interface gráfica, aplicativo, tela, página web, né? Ou as famosas APIs que a gente desenvolve. Então, o cara vai lá, pega a documentação e acessa a tua funcionalidade. Ninguém vai dizer o seguinte: olha, cliente, eu estou te mandando aqui um arquivo Java, você vai subir esse arquivo e vai aparecer uma tela preta com um monte de informaçãozinha que tu tem que preencher. Isso não acontece. Pelo menos, eu nunca passei por isso, né? Então, assim, são coisas que eu vejo que o meio acadêmico tem essa necessidade de trazer para uma questão de encher linguiça. Essa é a realidade. E eu não gosto dessa abordagem, tá? Beleza? Entendi. A Beleza. primeira coisa que aprendi na faculdade foi justamente o scanner. Pois é. Isso aí Eu não. só fiz bastante exercício também com o scanner. Aham. Eu não vejo, pessoal. Eu não vejo assim nenhuma aplicabilidade. O scanner, sim, tem informação, ele escreve arquivo, ele faz N coisas, mas não por uma questão para quem está iniciando. Eu tenho absoluta certeza que a Júlia hoje ela vai pensar diferentemente a partir de agora para querer, quando ela for querer estudar string, quando ela for querer estudar string builder. Para que eu vou? Olha só, pessoal, eu vou estudar a classe string. Eu tenho aqui string nome igual, eu coloco aqui Gleison, um exemplo, Gleison Sampaio, meu nome. Aí, abaixo, eu quero estudar a classe string. Só que antes, vocês criavam um scanner para pegar o nome, para subir a aplicação, para digitar um input, para chegar no nome Gleison Sampaio, para você testar a classe string e os métodos que ela possui. Por exemplo, to uppercase. Ó. Por que eu vou criar uma scanner se eu quero só testar a classe string? Eu quero ver para que serve a to uppercase. Aí eu venho aqui, eu vou criando o meu catálogo, ó. To uppercase serve para tornar uma palavra maiúscula. Aí eu venho aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Coisa que pessoas iniciantes deveriam já se policiar mais em relação a isso, né? Para que serve o método trim? Venho aqui e eu executo o método. Eu entendi que o método trim, ele remove os espaços laterais, ó. E aí sim, eu estou usando o terminal só para eu evidenciar, não interagir, entendeu? E assim por diante, tá bom? Tá bom. Beleza. Vamos prosseguir aqui para o último ponto que eu vi na tua postagem, tá, Júlia? Que me deixou com ponto de atenção para trazer para ti. Eu vi o teu algoritmo em relação à tua necessidade de testar switch case, aí eu mencionei em relação ao enum, como tu poderia converter enums através de um literal e usar o case como opções, né? Vamos dizer assim. E aí, duas coisas me chamaram a atenção. Quando a gente está falando de trabalhar com objetos que representam datas e valores monetários, eu aconselho você não criar nenhuma interface ou nenhum mecanismo que faça isso. É melhor, muitas das vezes, você ver se a própria linguagem já não te oferece. Mas Gleison, eu estou começando agora, como é que eu poderia saber desse universo? Foi justamente essa uma das razões da gente ter esse papo. Então, ao invés de você criar um enum dias da semana aqui, né, como você fez, né, lá o seu enum dias da semana e tudo mais, veja se a linguagem
Java já tem uma classe enum que representa isso. Se eu não me engano, eu não sei se tem aqui, de fato aqui, weekend, deixa eu ver aqui. Ó, Wikifields, deixa eu ver se é esse cara, eu não sei nem se é um enum, que eu nunca acessei, não, é uma classe. Então vamos ver aqui se no Google tem aqui, ó. Deixa eu ver. Java, Wiki, enum. Eu fico impressionada que o Java sempre tem algum recurso já pronto, né? Sim, e a cada vez, ó, Day of Week, ó, tá vendo? Vamos ver se realmente ele é isso que a gente está imaginando. E aí outra coisa que vai despertando vocês. Isso aqui, pessoal, é o melhor mecanismo para vocês dominar a linguagem. Conhecer as classes e o que elas oferecem, cada uma delas, né? Então já tem aqui, ó, o tal de uma Day of Week. Olha só. Ó, Friday, Monday, Tuesday e assim por diante. Claro que, né, a gente está falando de idiomas, né, português, segunda, terça, quarta, e aí você tem que fazer alguns mecanismos, tá, Júlia? Eu não estou trazendo aqui o suprassumo do teu cenário, mas aqui, ó, muitas das vezes a gente vai criar alguma coisa, a linguagem já nos oferece, tá bom? Só faz esse trabalhozinho, poxa, essa linguagem já não nos oferece e assim por diante, tá bom? Tá bom, entendi. Tá? E aí, falando em enum, para a gente encerrar, ó, lembra que eu falei que o Java ele é fortemente tipado. Então, eu venho e digo aqui, ó, day of week, vou botar aqui, day of week é igual a day of week, ponto. Por Friday, certo? Aí você criou lá o teu switch day of week. O que eu quis dizer é que agora, ó, os enums, os enums por si só eles já podem ser case, e ele já abrevia, ó. Case, ó, a IDE, ela já entendeu que o meu tipo é um dia da semana, então as únicas opções que o meu case vai contemplar são o que o enum oferece. Então eu vim aqui Monday, olha só. Então eu não precisei colocar segunda, né? Ou uma string que representaria o dia que eu gostaria de validar. Então, pelo fato de ser enum, automaticamente ele já me dá como cases. Mas aí tu deve estar te perguntando, mas Gleice, como é que eu converto esse day of week que vem de uma string? Aí, mais uma vez, já vinha o scanner. Não precisa. Faz isso aqui, ó. Dia, semana, ó. STR. Só um exemplo aqui. Então, eu vou dizer Friday. Ó, exemplo. E aí, como é que eu converto esse dia da semana, que é uma string, para um enum? Java é fortemente tipado. Eu venho aqui e digo day of week, ponto, value of. O que é que esse método value of diz? Pega essa string e converte no enum correspondente ao literal dela. Então eu venho aqui e coloco, ó, dia da semana. Então, a partir da linha 8, eu não tenho mais uma string. Eu tenho um enum para eu fazer qualquer verificação com ele nas linhas abaixo. Entendeu? Então, isso muitas das vezes vai acontecer. Por quê? Porque muitas das vezes esse dia da semana vem do banco de dados. E do banco de dados vem só o texto, Friday. Um exemplo, entendeu? E você precisa converter no enum correspondente. Então, você chama o value of. Com uma única ressalva, você não pode colocar nem no JavaScript, vamos dizer assim, eu não sei nem se permite. É Friday, não corresponde ao dia da semana, só que ele tem que ser idêntico. Vamos executar aqui para você ver. Ó, já deu um errinho aqui que ele não converteu através do value of. Como é que eu resolvo isso? Lembra que agora há pouco eu ensinei para vocês um dos métodos de string. Qual seria o método para eu resolver esse probleminha se o nome não viesse todo maiúsculo? Olha só, né? Agora há pouco eu falei de string. E aí eu preciso conhecer a classe string para ela me ajudar em coisas lá na frente. Qual seria a abordagem aqui que eu poderia fazer nesse momento para não receber esse erro? É o to uppercase. Pronto, ó. É só eu colocar to uppercase.
Então, eu tenho uma garantia que, se a minha palavra string Friday veio do banco minúsculo, de um arquivo, do console, de uma outra API, como é que chama? Aquela mensagem de fumaça, né, vamos dizer assim, eu sei que quando eu for querer converter, eu forcei essa palavra estar minúscula, então ou maiúscula. Então, é uma forma de eu garantir que eu não vá correr esse risco. Então, vamos ver? Ó, passou. Eu não testei nada do seed case, porque eu não quis enfatizar, mas não deu mais o erro. Como é que eu sei que não deu erro? Eu coloco um breakpoint na linha que eu estou validando, e se ele chegar até a linha seguinte, é porque até aqui está tudo bonitinho. Então eu venho agora aqui no modo debug. Então eu venho aqui, às vezes ele pede isso aqui a primeira vez, vou tirar, libero aqui, e olha só, até a linha 9 ou até a linha 8, tudo aconteceu naturalmente, tranquilamente, ó. Então agora eu tenho o enum Friday e o seu ordinal é 4. Eu consegui converter uma string que não estava padronizada através de uma alternativa, né, de um recurso da classe string, e eu consegui chegar até esta presente execução. E aí, de agora em diante, eu vou fatiando linha após linha se minha aplicação está evoluindo, né, se ela não tem erro conforme a nossa expectativa. Entendeu? E aqui eu libero o nosso debug. Bem, Júlia, Micaele, eu sei que isso aqui é o bem conceitual, né, bem abstrato, muitas das vezes, isso que eu estou falando para vocês. Por isso que eu queria trazer esses gatilhos conceituais, estressem criar classes direcionadas, peguem essas classes ou esse projeto, salva num GitHub, num repositório chamado catálogo, referência de conteúdos, porque se algum dia você precisar de algo parecido, você já tem aquela classezinha que tinha um exemplo específico e que vai te fazer relembrar muitos conceitos e quem sabe pode ser um auxílio aí nos teus projetos, tá bom? É verdade, ajuda muito fazer isso. Uhum. Eu Então, sempre dou uma revisitada. é importante a gente ter esse repositório, eu aconselho vocês terem, eu faço isso com frequência, obviamente com exemplos mais avançados, mas muitas das vezes eu pensei, poxa, como é que eu envio um e-mail? E aí passei 3 horas para fazer isso, eu vou salvo num repositório no GitHub, se algum outro projeto precisar, eu já tenho um exemplo de como envia e-mail, né? Talvez não seja 100%, mas 90%, 80% já está implementado. Então, criem esse hábito que vai ajudar bastante vocês, tá bom? Ok. Tá bom. Espero que vocês tenham curtido. Vou tirar aqui minha apresentação para a gente encerrar. Abrir meu webcam aqui rapidinho. Bem, espero que vocês tenham curtido essa nossa abordagem, tá? Eu estou intensificando a minha plataforma para que venha trazendo esses conceitos, mais conceitos sobre a linguagem também. E eu acredito muito que em breve aí vocês já estejam em outro nível de estudo, de aprendizado em relação à linguagem. Uma coisa que eu vou colocar no site, que eu esqueci de mostrar no chat, eu esqueci de mostrar para vocês, é o meu site de conteúdo, já mandei algumas vezes, mas reforço aí a possibilidade de você estar estudando, seguindo esse material, que eu tenho absoluta certeza que vocês vão estar evoluindo aí o progresso, né, em relação ao engajamento de vocês com a linguagem, tá bom? Tá bem, Gleice. Obrigada. Então, pessoal, bons estudos. Qualquer dúvida, vocês têm meu LinkedIn, manda um oi no Slack e tamo junto, viu? Uma ótima semana para vocês. Valeu. Muito obrigada. Tchau, tchau.